Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou uma nova apresentadora do podcast. Eu entrei no lugar da Annelise, ela saiu, né? Tivemos algumas mudanças aí, eu entrei no lugar dela e é isso. Tá gravando? Pode começar? Pode, vamos lá. Meu nome é Esther, vocês já me conhecem, na verdade. Vocês podem se apresentar. Vamos lá. Meu nome é Felipe Nolasco, eu sou músico, professor e gestor cultural, nascido aqui em Itabirito, e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom dia a todos, meu nome é José Vieira, eu sou maestro da Corporação Musical Santa Cecília e professor de música também, organizador de arquivos, arranjador e é isso aí. Acho que a gente pode começar falando sobre como vocês entraram nesse meio da música, assim. Uma ótima questão para começar, inclusive porque tem uma coincidência aqui. A minha família sempre teve uma relação com a música e essa relação veio com a Corporação Musical Santa Cecília, cujo maestro é regente, né? Tá à frente. E eu tive, meu bisavô foi um grande colaborador da banda, né? José Luiz dos Reis, também meu avô, Flauzino Nolasco, entre outras pessoas. Então a família sempre teve essa vocação para a música e sempre esse incentivo também, né? E quando foi fundado em Itabirito o Coral Canarinhos, né, de Itabirito, meus primos começaram a integrar o coral também e eu fui convidado, quando eu fiz ali 9 anos, a participar desse coral também. Então eu falo que eu fui muito na história do que os meus primos, né, meus primos, tios e avós, bisavós fizeram e fui incentivado a estar na música, então minha relação com a música começa aí, com o Coral Canarinhos de Itabirito. No meu caso, a Corporação Musical Santa Cecília, né? Eu fui convidado a participar das aulas de música lá pelos idos de 1954. Aí comecei a aprender, eu estava com 14 anos e em 1958 eu já estava participando da banda e desenvolvendo uma primeira clarineta lá. Daí fomos continuando. Em 59 eu fui convidado para ingressar na corporação lá do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e mudei para lá, Belo Horizonte. Participei da banda militar do Corpo de Bombeiros e fiz os cursos lá de regência, fiz de arranjos musicais, orquestração, instrumentação. E quando eu voltei para Itabirito, a convite do atual presidente da banda Santa Cecília, que era o senhor José Felipe da Silva, ele insistiu para que eu voltasse, que a banda estava precisando, e na época a saída lá no Corpo de Bombeiros não era difícil, porque eles ainda não tinham fixado o novo endereço, estava ainda em elaboração da banda de música e tudo, e foi fácil sair então de lá e voltei para a Corporação Santa Cecília. E aqui eu continuei. Quando foi em 1974, eu assumi a regência da banda porque o antigo maestro mudou da cidade por problemas de trabalho. Ele foi trabalhar em Lafayette e só vinha fim de semana, então eu já era o contramestre dele. Ele me pediu para assumir a regência, que estava muito difícil para ele, né? E eu assumi a regência em 1974. Muito legal. Eu acho engraçado que na música a gente tem muito isso, né? Às vezes a família de um fez com o outro, o familiar de um entrou na banda do outro, no projeto. É muito legal como a gente participa
nosso passado participa sem a gente saber, né? E pegando um pouco um gancho dessa questão de familiaridade, a gente tem os projetos aqui na cidade. Aí eu queria pedir vocês para falar um pouco sobre algum projeto do Canarinhos, da banda, que, assim, um projeto que mais, sabe, foi mais intuitivo ali na cidade, chamou mais gente, mais atenção. Bacana. Os Canarinhos de Itabirito hoje, eles têm uma atuação, assim, que eu me orgulho muito. A gente atende hoje 320 alunos, então é um número muito grande. Eu estou falando esse número porque ele cresceu a partir de uma iniciativa que a gente teve de abrir os polos dos Canarinhos em regiões que são distantes aqui da nossa sede, né? A sede do coral fica no Matosinhos. Muita gente não tem condição de chegar até a sede para fazer as aulas de música, que são gratuitas. Então a gente tomou a iniciativa de ir a comunidades e bairros de Itabirito que estão distantes da sede, que possibilitassem que os alunos participassem. Então foi muito bacana. A gente começou com o Quinta dos Inconfidentes, o primeiro polo, junto com o São José também, e depois expandiu tanto para o Padre Adelmo, tanto para o Mangue Seco, que é um bairro de São Gonçalo do Bação. Então, esse projeto, para mim, é um projeto muito especial, porque eu gosto muito de falar dele, e acredito que a instituição acertou muito, né, na escolha desses lugares. Hoje, 1/3 da nossa instituição está nos polos, então isso é muito bacana, né? E a gente vê as crianças e os adolescentes se desenvolvendo, e isso é muito bacana, porque a gente acredita que a música, né, a arte transforma a nossa vida, assim como transformou a minha. Mudou a minha vida, me levou para o caminho profissional. A gente acredita que ofertar oportunidade de acesso é o grande caminho para que a gente consiga, né, de fato, ter boas experiências, né, na vida e boas histórias para contar também. Então esse é um projeto que eu destaco aqui, e fica o convite, se alguém está ouvindo a gente e é do Padre Adelmo, do Quinta dos Inconfidentes ou do Mangue Seco, que participe, né, do projeto, procure a gente, é gratuito e está sempre de portas abertas. Muito bem. No nosso caso da Corporação Musical Santa Cecília, como testemunha ocular, a Ana Bia, que é a nossa clarinetista lá, né? É o ensino musical com o interesse de ganhar a presença do aluno como participante da banda de música, né? E o projeto da banda de música é atender os convites da cidade, de outras cidades e até, às vezes, até de outros estados para apresentações musicais, né? Que envolvem desfiles, procissões religiosas, apresentações religiosas, apresentações em praças, né? Como nós chamamos de retreta da banda de música, né? Que é o apelido antigo, né? A banda de música vai fazer uma retreta na praça tal. Então o projeto é esse. E eu estava comentando agora com um colega aqui, né? Que está muito difícil para conseguir os alunos, né? A gente convida, através das tocatas também, a gente às vezes faz projetos nos bairros, tocando e convidando alunos, mas mesmo assim, o desinteresse pela música não tem sido abrangente para reforçar o quadro de músicos da banda, né? Nós estamos sempre tentando outros modos de atrair a atenção, principalmente das crianças, né? Mas é muita coisa que atrai em primeiro lugar do que a banda de música. É banda de música, não é a música em si, né? A música atrai, mas a banda de música não tem sido procurada por alunos para estudar música pensando em tocar na banda. Então é uma dificuldade que a gente vem trabalhando com ela já há muito tempo.
Eu posso fazer um comentário? Claro. Bom, eu escutando o maestro falar, eu penso que a gente hoje tem muitas tecnologias, a gente tem celular, escuta no Spotify, no Apple Music, né? Tem um acesso à música muito fácil, né? Mas se a gente pensar há poucos anos, né, maestro, não tão longe da gente assim, a gente tinha uma situação que a banda de música era o grande fonte sonora, né? Que trazia as novidades, que interpretava músicas, né? Então acho que é muito importante a gente ter um respeito, né, e uma admiração pela banda. Então eu incentivo também os jovens a participar, porque eu acho que é muito importante para a nossa vida, né? Assim, a música. Não dá para imaginar a vida sem música, né? E fazer música é muito prazeroso, né, maestro? Assim, Exatamente. tirar uma música de ouvido, fazer um arranjo, né? Essas coisas trazem umas habilidades que são muito interessantes. Eu acho que vocês duas têm essa vivência, né? E é bom experimentar. É uma habilidade que a gente carrega para a vida toda, mesmo se a gente não fosse se tornar um profissional. Saber tocar um violão é bacana, sabe, né? Enfim, é bem interessante. Existe muita procura, assim, para tocar violão, flauta doce, né? Coisas simples, mas a responsabilidade de tocar na banda mesmo são os ensaios de músicas, dos arranjos, né? Então, aquilo ali é uma responsabilidade muito grande para a pessoa dedicar mesmo e desenvolver, né? Então, eu aproveito até também para fazer o convite, né? As aulas são gratuitas, né? Que nem os canarinhos também, né? Aulas gratuitas e convidamos, né? Crianças de qualquer idade, a partir de 8 anos que já entenda leitura, né? Para poder iniciar, nós convidamos. E pode ir, que nós estaremos de braços abertos para receber, portas abertas, porque está muito difícil e nós convidamos mesmo, insistimos para que possam procurar a banda de música. Atenção, senhores pais! Ô mamãe, leva seu filho lá na banda. Eu só queria fazer um comentário que essa questão de participar das corporações, do Canarinhos, dessas coisas assim, é uma coisa muito boa porque desenvolve na gente assim, uma habilidade de entender mais as coisas, de lidar com as outras pessoas, porque quando a gente tá nesse meio, a gente conhece pessoas novas, pessoas que sabem mais, aí a gente vai aprendendo, vai entendendo a maneira de lidar com essas pessoas, né? E é uma coisa muito boa porque ajuda na nossa memória também. Quando eu comecei a tocar, eu consegui prestar mais atenção nas coisas assim, cotidianas. A gente tem mais atenção para fazer as coisas, a gente tem uma responsabilidade de pegar a partitura, entender, treinar, estar presente ali todo domingo, né? Por mais que às vezes não dê, a gente cria essa responsabilidade, é uma coisa muito boa. Ana, você fala uma coisa fundamental, né? Música tem que ter disciplina, Tem. né? E não é aquela disciplina enrijecida, mas você precisa ter dedicação para o seu instrumento, né? Seja qual for, né? Você precisa sentar na cadeira, pegar o instrumento, fazer uma leitura e realmente se dedicar, mas que você colhe frutos, né? Isso é que é o bacana. Com certeza. Eu penso que a música é igual a matemática, né? Se você não pegar para fazer, não vai não. Exatamente. Tá bom, uma mãe de matemática. Eu acho que os projetos fazem muito bem aos alunos, à juventude de hoje. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse assunto? Da importância dos projetos na cidade, na juventude. Sim. Pela minha parte, a música é muito importante, né? Porque quando se anuncia uma apresentação de uma banda de música, de um coral, né? Chama atenção e às vezes naquele público presente tem pessoas que conhecem, né, muito de música. E não pode, a gente tem que ter aquela responsabilidade de levar um produto bom, que seja realmente agradável a todos, né?
Porque se for apresentar falhas, contribui para a queda do interesse, né? Tem que ser uma apresentação louvável, né? Para aquilo chamar a atenção realmente. Então, essa é a questão maior, né? É de se fazer uma coisa boa para que ela seja bem vista por todos e atraia o público que interessa para aquela entidade, né? Bom, eu sou super suspeito para falar da importância dos projetos, porque, de fato, assim, com os Canarinhos eu conheci muitos lugares que eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse através da música. E por uma questão social, enfim, por N questões, por questão de acesso também, eu acho que participar de um projeto de música não é só aprender a linguagem musical, que é muito interessante, como nós já falamos aqui, mas você também tocou no assunto, né, Ana? É da convivência, é da gente conhecer outros lugares, ter experiências que fazem assim, a diferença. Eu já cantei no Palácio das Artes com os Canarinhos, já estive em outros teatros do Brasil, já produzi eventos porque eu estava nos Canarinhos, assim, eventos de porte internacional, conheci pessoas do mundo inteiro. Então, assim, parece uma iniciativa simples, né? Ah, são só meninos e meninas cantando? Não, é muito mais, né? Transforma a vida da gente, oportuniza que a gente vista um uniforme diferente, às vezes vestir um terno, um vestido, uma camisa que nunca vestiu, uma gravata, e são coisas que parecem simples, né? Hoje a gente tem um mundo que é muito globalizado, de muito acesso, mas que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então é bacana, experimentar uma comida diferente, escutar um sotaque diferente, né? Você vai no Rio Grande do Sul, você percebe, olha, é realmente diferente, e ao mesmo tempo encontrar possibilidades de sinergia, entender que uma pessoa lá no Sul está praticando música igual você pratica aqui em Minas Gerais. Então isso é muito legal. Isso para mim é transformador e é o que a gente tenta trabalhar no coral, assim. E é o que eu entendo que é a importância maior de um projeto como a corporação, como a orquestra escola, como os Canarinhos, enfim. Eu acho que é esse o lugar que a gente tem que investir nos projetos. Muito legal. Falando um pouquinho agora da música em si, nós como musicistas, a gente tem, né, claro, como todo mundo, dificuldades. Aí eu queria saber de vocês se, assim, quando vocês começaram, entraram no mundo da música, vocês tiveram alguma dificuldade com música, tipo assim, ler partitura, instrumento, alguma coisa assim? Acho que a gente sempre tem, né, Maia? Isso é normal. Isso é normal. Tem que estar sempre estudando, né? Uma área que o estudo não para. Você tem que estar sempre estudando. Sempre aparece coisa nova, né? Diferente. E o estudo não acaba. Sempre continua estudando. Eu acho que a minha dificuldade no início, assim, pensando aqui, estou tentando lembrar, mas eu comecei a aprender música aos 9 anos, né? Com a flauta doce e com o coral, né? Mas eu me lembro que a coisa da leitura, da partitura, era uma dificuldade, assim, porque realmente é uma coisa que nós não estamos habituados, né, no nosso dia a dia. Apesar da música ser muito valorizada no Brasil e todo mundo gostar muito de música, eu acho que o Brasil tem essa característica, mas não é uma coisa que a gente está habituado, né? De encontrar partituras, de ter acesso a partituras. Mas eu lembro exatamente do passo a passo também, assim, do pouquinho em pouquinho que eu fui aprendendo, e quando aquilo deixou de ser um problema também, foi, nossa, que bacana, agora eu sei ler música, agora eu entendo esse código, né? Que eu acho que é como o idioma também, né? Quando a gente tenta aprender o inglês, tenta aprender o espanhol, acho que é por aí. E acho que o segredo é não desistir. Parece que a gente não vai superar aquilo, mas né? Mas assim, tenta de novo, faz mais uma vez, ter esse hábito da paciência, que eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? Assim, eu ia falar que era só para vocês que são mais jovens, mas eu acho que todo mundo está hoje em dia muito ansioso, querendo resultados muito imediatos. E a música é uma área que ensina pra gente que é passo a passo, é devagar, mas que a gente consegue aprender e se desenvolver. Tá bom? Pode ir. Deixa eu ver. Acho que o domínio técnico do instrumento também é uma coisa que é difícil, né, maestro? Assim, até a gente pegar mesmo ali a postura para tocar, né? Exatamente. Como seguro. Tem que ser coisas diariamente, né? Nós comentamos muito isso na banda, né? Que o músico tem que arranjar um tempinho em casa, que seja uma meia hora por dia,
mas tem que executar o instrumento buscando uma melhoria própria, né? Porque senão, um dia que passa sem lembrar dele, pegar um pouquinho, outro dia está começando de novo. De novo, É. A gente fala que o instrumento esquece da gente, né? A gente esquece dele, ele esquece da desse gente. jeito. Eu acho que também a gente tem muita influência de músicos, famosos e não famosos. E aí vocês podem contar um pouco sobre quais são suas influências na música. Ah, sim. Eu vou deixar. Eu primeiro? Eu estou lembrando aqui, mas não é muito fácil ficar lembrar isso não. Nossa, Vamos lá. Olha, eu particularmente gosto muito de pensar nesses grandes nomes, mas eu gosto também de olhar para as pessoas que estão próximas, assim, que estão aqui da nossa comunidade, que é local, né, que a gente fala, assim. E que me inspiraram muito, assim, no início da minha trajetória. Eu agradeço muito ao Márcio Lima, ao Fuim, não sei se todo mundo conhece, mas é um grande músico, hoje ele vive em Portugal, e foi um dos meus primeiros professores. Depois a gente teve também o trabalho de Dona Ana Maria, que trabalhou aqui na escola, inclusive foi professora de música dessa escola, e é um grande colaborador dos Canarinhos até hoje, então é uma pessoa também que inspirou pela dedicação, né, pelo voluntariado. E por fim eu citaria também o Eric Lana, que é o atual maestro dos Canarinhos, que é uma pessoa que contribuiu muito para a minha formação também, durante na adolescência mesmo. Depois na faculdade eu tive o prazer e a honra de ser aluno dele também lá na faculdade, ele foi professor da UFOP, então foi muito legal essa troca. E ter uma pessoa assim tão próxima, que foi canarinho também, uma pessoa muito talentosa, foi músico da banda Santa Cecília também, inspira muito. E a maneira como ele gosta da música acaba transferindo pra gente também um pouco, né? Transmite pra gente esse desejo da música. Então acho que essas pessoas que de fato assim no meu entorno, além da família, claro, né? Tem primos que a gente sempre se encontra em festas e toca junto e faz bagunça com a música no bom sentido, assim, né? De fazer, a gente chama os avacalhados e faz música de forma leve e é muito legal. Então todos os primos assim me incentivaram muito e me inspiram também. Então eu gosto de falar dessas pessoas, porque acho que elas de fato influenciam a gente positivamente aqui bem pertinho. Muito bem. Estou lembrando aqui, as influências benéficas que eu tive quando eu comecei foram as que eu aprendi lá na banda do Corpo de Bombeiros, que lá eu tive a oportunidade de frequentar a Academia Militar de Música, participando de regências também, né? Fiz curso de 3 anos de regência, instrumentação, arranjos, essa coisa toda. E lá me influenciou muito, que eu lembro até hoje, né? Do estilo de regência de cada um, né? Que eram muitos professores e maestros daquelas bandas militares, né? Todos davam aula lá na academia e com isso eu consegui aprender muito com eles lá. Me influenciou demais, até hoje lembrando, né, de cada um, que está presente na memória da gente, né? O que eles faziam nas regências e que eu consegui trazer aqui para a nossa banda. Quando eu assumi, foi só lembrar, né? Foi só lembrar, é assim que foi ensinado lá. E depois disso também, tinha um professor de música, João Batista Gonçalves. Ele era professor de música federal da Universidade Federal de Música. Do antigo conservatório? Eu não estou conseguindo lembrar aqui não, mas ele dava cursos pelo Brasil afora, né, de regência. Então, eu participei de 5 cursos dele lá em BH. E depois de já estar na banda aqui.
Então ele influenciou muito a minha regência e o meu jeito de lidar com os músicos, né? Então ele influenciou demais. João Batista Gonçalves. O maestro me fez lembrar aqui, João, quando ele fala esses nomes, né, desses professores importantes, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa a nível do meu doutorado sobre a história da música de Itabirito, das atividades musicais itabiritenses. E aí, pensando nessa questão da influência, eu gosto sempre de falar que, voltando ao passado, né, revisitando as fontes e conhecendo as pessoas que trabalharam com música em Itabirito, né, especialmente no século XX, né, que é dos 900 para cá, de 1900 para cá, eu acho que não é à toa que hoje a gente tem uma cidade tão musical igual Itabirito. Então a gente tem exemplos, né, maestro, como Maestro Dundas, como Tertuliano Silva. São várias pessoas que vieram antes da gente, né, assim, e que contribuíram para esse ambiente, para essa prática musical. Então são influências que às vezes a gente nem tem noção, que já está impresso aqui no nosso DNA, né, assim, de itabiritense, de já conhecer música de outras épocas, né. Então acho que é bacana lembrar das pessoas também, né, do passado, assim, voltando um pouquinho à questão do grupo, né? Do grupo musical, eu tava lembrando aqui que lá na banda, por exemplo, a gente sai para lugares, cidades para tocar. E no Canaris também, né? Eu queria ver com vocês qual foi, assim, o lugar que vocês foram, alguma cidade, algum distrito, não sei, que, assim, mais tocou vocês, que parecia que não ia dar certo, mas deu. Lá na banda, por exemplo, a gente não tem um número assim exato de músicos. Aí às vezes vai um, às vezes vai outro. Aí às vezes a gente acha que não vai dar aquela quantidade, mas sai a música, supera, né? Né? Supera as Surpreende a expectativas. gente, né? Isso realmente, eu falo que a tocata mais agradável foi uma viagem que a banda fez a convite do Dr. Alírio Cavalieri, que era juiz da infância no Rio de Janeiro. Então ele tinha uma influência muito grande no palácio do governador e com o próprio governador, que na época era o Negrão de Lima. E ele conseguiu um convite para a nossa banda fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, ficar hospedado lá um fim de semana, de quinta a domingo. Então a gente fez muitas tocatas lá em diversos lugares e no sábado, até um convite para tocar no programa do Chacrinha, naquela ocasião era TV o quê? Tupi, talvez? Tupi, TV Tupi, programa do Chacrinha. E uma banda de música, o Chacrinha, fazendo a apresentação. Hoje nós temos uma presença inusitada aqui, uma banda de música lá de Minas Gerais, não sei o que, com aquela brincadeira dele, né? E essa viagem foi muito agradável, porque a gente ficou conhecendo muitas regiões lá do Rio de Janeiro, os pontos turísticos, né? Tudo organizado por ele, por Dr. Alírio Cavalieri, irmão do Dr. Natal Cavalieri. E essa marcou mais para mim, essa viagem lá. Eu já esqueci até que ano que foi. Tem tanto tempo já. Era na regência do Aurélio Santana, que foi o meu professor de música e maestro também. Bom, eu talvez não conseguiria destacar uma apresentação, mas eu queria falar de um ponto específico da história dos Canarinhos, assim. Ali na virada no início dos anos 2000, o coral sofreu muito. Quem conhece o Canarinhos do tamanho que é hoje, naquela época ele sofreu muito e quase teve para acabar. A gente conversando com quem estava na época, eles contam isso. Era uma época de muita dificuldade financeira e foi justamente a época que eu entrei. Eu entrei em 1999 no coral. Né? E ali passou por mudança de maestros e teve uma série de questões que realmente a
coisa estava muito difícil, poucas crianças, assim, né? E desse tempo, o que mais me orgulha da história de superação foi que as coisas foram acontecendo e a gente foi, de alguma forma, se dedicando. E aí as pessoas, tanto trabalhando quanto a gente como cantor também, como cantores na época, né? Assim, e o coral foi se superando e 10 anos depois, um pouco mais, talvez, a gente conseguiu fazer uma viagem internacional. Então foi uma grande virada de página, assim, que a gente se orgulha muito. Foi uma viagem para o Chile, a gente ficou lá 10 dias. Uma viagem que foi feita completamente com recursos da instituição. Não teve financiamento nem da prefeitura, nem do governo do estado, nem da iniciativa privada também. Então a gente trabalhou bastante, a gente vendeu pizza, vendeu pastel, vendeu rifa, fez casamento, tudo que tinha para fazer, e conseguimos levantar o valor e levamos uma delegação de 64 pessoas ao Chile, sem as pessoas pagarem absolutamente nada, né, os cantores. Então foi um momento muito bacana da história dos Canarinhos, e a gente quer repetir a dose. A gente gostou da ida ao exterior e acho que é bacana. A gente tem essa questão, né, assim, quando vai ao exterior muda de patamar, realmente as pessoas começam a reconhecer, e a partir daí vieram outras oportunidades. O coral começou a ser visto como uma outra instituição que realmente que tem assim, uma relevância, leva o nome de Itabirito. Então acho que é uma coisa que a gente se orgulha muito lá, de história de superação. Assim. Muito legal. Não sei se eu ia falar. Ah, lembrei. Essa coisa de... Acho que a família influencia muito a gente entrar no meio da música. O meu avô tocou na Santa Cecília. Então, tipo, a minha infância inteira a gente escutou ele tocando, ele fazendo arranjo, porque ele tocava muito, assim, tipo, todo dia de manhã ele tocava um tiquinho. Acho que a família influencia muito essa entrada no meio da música. E seu avô? Ele chamava, no caso, José da Conceição Pires. Sim. Foi nosso bombardinista, trombonista e compositor de dobrados. Muitos dobrados ele fez. Bacana. Nós tocamos muitos dobrados deles lá. José da Conceição Pires. E seu pai foi canarinho. Sim, Canarinhos. O nosso Marreta. Isso. Era o apelido dele. E Conheci. a maioria dos músicos não sabia nem o nome dele. Interessante como que o apelido. Então não esqueça dele. Quando a gente para ver que a gente nem imagina, né, que familiares participaram, aí depois a gente vai e entra. Meu avô, por exemplo, ele não tocou, ele não foi músico, mas ele ajudou na fundação, né? Eu não sabia, outro dia que eu fui descobrir. Aí quando a gente entra, a gente vai vendo a história, a gente vê o tanto de gente que já passou, que já saiu, que já foi maestro, que não é mais, presidente. A gente vê que realmente tem uma história, assim, forte na cidade, né? Tem uma participação ali muito legal que a gente não imagina, né? Você me permite um comentário? E acho que é muito boa coincidência de estar aqui com o Maestro Vieira, porque vocês estão reunindo duas instituições, assim, que aqui a gente representando as instituições, né? Que elas são patrimônio imaterial de Itabirito. E para quem está nos ouvindo, essa questão do patrimônio imaterial é uma coisa muito relevante, porque uma boa parte da história a gente costumou a adorar e a celebrar apenas patrimônios materiais. Então são os prédios, né, as igrejas, e de um certo tempo para cá a política de patrimônio vem olhando para essas instituições que têm história, né, e estão tornando essas instituições como patrimônio imaterial de Itabirito. Então é uma garantia, né, que essas instituições continuem e que a gente reconheça a importância. É disso que você está falando. É uma história que é familiar, que é um que incentiva o outro, a família convivendo, mas que é muito importante que a cidade entenda que é uma instituição, as instituições são patrimônio da cidade, né? Assim como a gente gosta de lembrar do Pastel de Angu, né, que é um orgulho nosso, que a gente sai aí falando que é da terra do Pastel de Angu, a gente tem que falar que é da terra da Santa Cecília, que é da terra da União Itabiritense, que é dos Canarinhos de Itabirito, que são patrimônios também, né, da cidade, e que agregam muito a nossa história. Então, é bacana a gente considerar isso, sabe? Eu acho bem interessante. E se a gente for ver hoje,
muita gente não conhece, né? Essa nossa geração mesmo. As pessoas nem sabem que tem banda, né? Tem coral. E, tipo assim, não procuram, né? Não procuram porque hoje a internet tá, assim, não tá atrapalhando, mas tá limitando muito a gente. A gente não busca coisas novas, sair da nossa zona de conforto, né? Então a gente tem que realmente fazer essa propaganda. Às vezes parece que fica demais, né? Mas a gente tem que fazer essa propaganda porque senão vai indo, não tem gente, aí vai diminuindo. Só diminuindo. Cuidar do nosso patrimônio, né? Isso, Assim, exatamente. é bacana você falar essa coisa do celular, da internet, assim. Eu também cresci, assim, pegando a melhoria, né, do acesso à internet. Mas eu acho que a gente não pode desperdiçar as experiências da vida para além da internet, do celular, né? É muito bacana o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, todas essas ferramentas que a gente usa, TikTok, enfim. Mas é legal também a gente botar o pé na vida real mesmo, né? Ir lá e, nossa, tem que pelejar com a clarineta, pelejar com a flauta e afinar com o seu colega de naipe e viver uma experiência, dividir um lanche, né? Assim, fazer uma viagem. Então é possibilidades, né? É coisas que a gente cria pra gente ser pessoas interessantes também, né? Assim, e com várias experiências, né? Pessoas com experiência, com vivência. Exatamente. Alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Deixar o convite, né? Podem Reforçar, fazer. né? Reforçar o convite, né, gente? Vamos lutar por esse patrimônio que nós temos, que é coral, os Canarinhos de Itabirito, Corporação Musical Santa Cecília, Corporação Musical União Itabiritense, e vamos trabalhar no sentido de convidar, incentivar as crianças a procurar música, né? Aprender música também. Nós estamos disponíveis, os professores dessas entidades, para o ensino musical gratuito, não se cobra nada para aprender música em Itabirito, né? Então nós estamos abertos, com as portas abertas, para novos alunos que possam aparecer, né? Interessem pela música, porque agora, mais ainda, que é patrimônio municipal, né? As entidades. Bom, e reforçando também, se você acha que não tem talento para tocar, vá assistir às corporações, os corais, né, maestro? E as peças de teatro, as atividades culturais de uma forma geral. Isso. Eu acho que é um grande incentivo também, assim, e é uma grande oportunidade da gente se formar e ser pessoas melhores, entender o mundo de uma forma mais poética e bonita. Exatamente. Em nome de todos nós da equipe Pode, queria agradecer vocês. Foi uma conversa muito boa, que a gente compartilhou experiências, né? De anos atrás para cá. Foi muito bom, muito produtivo, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Muito honrado de estar aqui. Principalmente eu agradeço muito, porque eu lá na banda eu já falo que eu sou candidato ao ancianato. Eu já passei de adulto, já passei de idoso, né? De 85 anos não é nem adulto nem idoso, já é candidato a ancião. Então, para mim foi muito bom participar, né? De estar recebendo conhecimentos da juventude de Itabirito, né? Bacana, e continuem firmes, o projeto é muito legal. Muito legal. Então, parabéns Muito aí pela bom. organização, pela produção. Obrigada. É isso. Pode? Pode. Já acabou? Pode terminar? Pode. Pode. Pode.